No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre o livre-arbítrio de Adão e Eva comparado com o livre-arbítrio de Jesus. Essa é a melhor forma de abordarmos o tema e esclarecermos diversas dúvidas. Fique com a gente. Caso reste algum questionamento, deixe nos comentários, eu vou fazer o máximo possível para te responder bem rápido. Seja bem-vindo ao canal Rapsódio do Logos. Eu sou Matheus Borges e vamos refletir sobre tudo isso, porque é muito fácil dizer que Adão tinha livre-arbítrio antes da queda, claro, mas a gente não refletir sobre o que isso de fato significa. Se Adão tinha livre-arbítrio, a pergunta que fica é a seguinte: ele poderia jamais ter caído? E a única resposta que a gente pode dar, considerando somente a realidade do livre-arbítrio de Adão, é que sim, ele virtualmente poderia jamais ter caído, porque ele era livre para jamais pecar. Era livre para não desobedecer a Deus, era livre em todos os sentidos possíveis para não tomar do fruto proibido. Só que, o que isso significaria? Isso implicaria que a queda jamais iria acontecer. E se a queda jamais acontecesse, o resultado é que nós, na verdade, nunca teríamos a redenção. Nós nunca teríamos Jesus vindo como Salvador. Não precisaria ele salvar ninguém de nada. Ninguém caiu. Vai ser salvo de quê? Então, para que Jesus seja o nosso Salvador, é necessário que a gente precise de salvação. Do contrário, nada disso faz muito sentido. E aí a coisa começa a ficar um pouco estranha, e a gente vai andar aqui por um terreno um pouco obscuro da teologia, que é praticamente uma teologia especulativa, onde a Bíblia não nos dá informação a respeito disso. Só podemos concluir, usando até de um método de teologia sistemática. A gente vai comparar, vai tentar manter aqui na mente tudo que a gente já leu, tudo que a gente já estudou na vida sobre a Bíblia, sobre a redenção, sobre a queda, salvação, e vai tentar responder a essa pergunta com toda sinceridade. Não só da forma que eu respondi inicialmente, que foi refletindo apenas na ótica do livre-arbítrio de Adão. Ora, se Adão era livre, se ele tinha o seu arbítrio livre da escravidão do pecado, ele poderia não pecar, até aí sem problema nenhum. Só que se ele não pecasse, jamais, a queda jamais aconteceria. E Jesus jamais seria glorificado como nosso Salvador. O Cordeiro que Apocalipse diz que foi sacrificado desde a fundação do mundo, jamais teria sido sacrificado, jamais teria sido morto. E aí a gente chega numa conclusão estranha. É que para a história fazer sentido, Adão precisava cair. E se a gente olha para o livre-arbítrio de Adão e tenta olhar para o livre-arbítrio de Jesus muitos anos depois, milhares de anos depois, a gente se lembra que o homem Jesus Cristo nasceu naquela época, na Judéia, nos dias do Império Romano. Só que o ser Jesus Cristo, Deus, sempre existiu. Ele estava com o Pai na criação. Então a gente entende que esse homem que nasceu em Belém da Judéia, ele já existia antes. Ele não passou a ser livre nas suas decisões somente quando ele nasceu. Ele sempre foi livre. Então, em um certo sentido, embora um pouco tecnicamente inapropriado, a gente pode falar sobre o livre-arbítrio de Deus. Claro, Deus nunca pecou. Então, a escolha de Deus sempre foi livre em relação ao pecado. Mas vamos um pouco além. E a liberdade de Deus? No sentido de que Deus faz tudo, e aqui eu não estou mais restrito à esfera de pecar ou não pecar, mas que Deus faz tudo conforme aquilo que Ele quer fazer. E a Bíblia fala isso em diversos versículos. Se eu lembrar, vou deixar eles aqui na descrição do vídeo. Se eu esquecer, por favor, comente, que eu vou estar colocando.
E a gente para e pensa o seguinte: se Deus é livre e sempre foi livre para fazer tudo o que Ele quer, a gente precisa se perguntar: Ele queria que Adão caísse para que Jesus entrasse na história como o Salvador da humanidade? Se a gente responde que não, isso facilitaria muita coisa, causa um problema. Embora resolva diversos outros, claro. Mas causa um problema se a gente disser que Deus não queria que Adão caísse. O problema é que toda a história da redenção, toda a história da salvação, que culmina em Jesus Cristo morto pelos judeus e pelos gentios, conforme a vontade de Deus, segundo escreveu Lucas em Atos, tudo isso foi só um resolver de problemas. Foi só uma solução que Deus deu para algo que não estava no seu plano. E aí a gente começa a caminhar para uma coisinha chamada teísmo aberto, que é aquela teologia meio inocente, mas proposta por pessoas, né, renomadas, acadêmicas, que diz que Deus, na verdade, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está aprendendo conosco. Isso é o teísmo aberto. Ele olha para a queda e diz: não, Deus não queria que ele caísse. Aquilo aconteceu. E aí tudo que vem depois é Deus resolvendo esse problema. Ele vai aprendendo com a gente no processo. Um processo de erros e acertos. Nessa lógica, Deus erraria. Só que aí você destrói todo o resto da teologia cristã. Então vamos olhar para essa pergunta. Deus queria que Adão caísse? E vamos responder a resposta mais lógica e clara que a Bíblia ensina, quando a gente olha para um conjunto de textos como um todo. Porque você, claro, não vai encontrar nenhum versículo dizendo Deus não queria que a queda acontecesse. Mas deixa eu responder de uma outra forma. Deus queria que a queda de Adão acontecesse. E o querer de Deus aqui entra naquela questão que já comentei em alguns vídeos. Quando a gente diz que algo é a vontade de Deus, tem dois aspectos diferentes. O primeiro deles, e não é o caso da queda, é quando Deus se agrada por algo acontecer. E não é o caso da queda, porque Deus jamais se agrada de um pecado. Jamais. Mas o segundo aspecto da vontade de Deus é que se algo aconteceu, é porque era a vontade de Deus que aquilo ali acontecesse. Do contrário, não aconteceria. Porque Deus é todo-poderoso. Essa é a definição do Deus bíblico cristão. Então, vontade de Deus pode ser aquilo que Deus se agrada quando acontece. Por exemplo, olha, fulano está cumprindo a vontade de Deus, está obedecendo a Deus, está agradando a Deus, buscando a Ele, amando a Deus, aos seus irmãos. E o outro sentido, você perdeu tudo, todos os seus bens, sua família, mas confie que foi vontade de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Percebeu a diferença do significado? É que vontade de Deus é só uma expressão. A gente usa variadas formas diferentes. Então, nesse segundo sentido, de que vontade de Deus é algo que acontece porque Deus tem um plano para aquilo, embora a nossa experiência inicial, quando tal coisa aconteça, possa ser ruim, e às vezes é, como foi o caso da queda, ele tem um bom propósito para tal coisa. Então, foi a vontade de Deus nesse sentido que Adão caísse. Por quê? Porque eu não saberia o que é o perdão se eu jamais tivesse ofendido. Eu não saberia o que é a luz se eu não conhecesse de alguma forma as trevas. Não conseguiríamos distinguir que Deus é santo, 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 se não fôssemos pecadores. Isso realmente dá um nó na cabeça. Não é fácil. Mas a gente está aqui nesse canal, nesses vídeos, tentando lidar com a teologia de uma forma séria, direta e sem fugir dos temas mais espinhosos da teologia. Pense da seguinte forma também, voltando para a questão da liberdade de Deus. Agora a gente nem está mais falando só de livre-arbítrio, a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Estou falando de liberdade no sentido amplo. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden? Foi Deus.
Quem colocou o homem exatamente naquele mesmo lugar? Foi Deus. Quem disse: vocês podem comer de tudo, mas daquela ali, ó, dessa aqui, vocês não podem comer? Quem foi que fez isso no homem? Quem foi que disse isso? Não foi o diabo, foi Deus. Deus criou todas as condições para que a queda acontecesse. Então Deus tentou Adão? Não, Deus não tenta ninguém. Por que eu posso dizer isso? Primeiro, porque o texto de Gênesis não mostra Deus tentando ele. Apenas inferimos que Deus criou todas aquelas circunstâncias. E porque as demais escrituras falam que Deus a ninguém tenta. Tanto que a gente vê a serpente indo lá, tentando Eva e tentando toda a humanidade. Voltando, ok, Adão era livre. Vamos lá, vamos pensar na nossa concepção aqui de liberdade mais moderna. Adão era livre, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Mas Deus também era livre, claro. E se a liberdade de Deus, querendo que algo acontecesse, interferisse na liberdade, ou melhor, entrasse em choque com a liberdade de Adão, querendo que algo diferente acontecesse? Entende? E se Adão quisesse não tomar do fruto, mas Deus quisesse que ele tomasse do fruto, para que tudo que veio depois acontecesse? As pessoas vão dizer o seguinte: ah, não, mas Deus respeita a liberdade de Adão. Então quer dizer que no final das contas, quem está decidindo a história é Adão. E aí eles dizem: não, é Deus, porque Deus quis se sujeitar, Deus quis sujeitar a sua liberdade à liberdade da sua criatura. Essa resposta te convence? Então quer dizer que, na verdade, a história não está definida. Deus está deixando a criatura fazer o que quer e está aprendendo mais ou menos com ela. Voltamos para o teísmo aberto. Percebe? Então vamos lá. Quando a liberdade do homem entra em choque com a liberdade de Deus, quem você acha que vai ter a sua vontade soberana respeitada na história? Quem você acha? Porque Deus tem bons propósitos até com aquilo que nós experimentamos inicialmente de forma muito negativa. Como é o pecado, a vergonha que ele traz, é claro. Isso de uma forma que Deus não se torna culpado por nada. O homem ainda é culpado por tudo. Mas Deus quis que aquilo ali acontecesse. Não dá para fugir disso. Fugir desses assuntos espinhosos, desses assuntos para os quais a Bíblia não dá resposta, é tratar a teologia de forma superficial. É por isso que para muita gente perde a graça. Perde a graça porque muitos líderes religiosos não querem lidar com esses assuntos. Simplesmente porque tem medo de refletir sobre eles. Ou talvez eles nem saibam disso. Talvez não ficaram pensando a respeito. Pode ser que de fato temam pensar sobre isso, vão achar que estão cometendo algum pecado ou coisa do tipo, mas só por desconhecer a própria Bíblia. Porque Romanos 9, ao menos para mim, não parece estar nem um pouquinho preocupado se vai pegar mal para Deus predestinar pessoas ou não. Se vai pegar mal para Deus fazer do vaso o que ele quiser com ele e sem ter que dar satisfação para ninguém. Não me parece que Deus está preocupado com isso. Então você também não deveria estar. Esses são assuntos espinhosos que nós devemos olhar para eles e refletir. Não pensando se Deus é mau, a gente sabe que Deus é bom. Não só porque a Escritura fala, claro, porque ela fala, mas não só por isso nós experimentamos isso. E Ele mesmo nos dá a fé para crermos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. Tudo de mal que acontece comigo ou com outro ser humano que não seja Jesus é um mal que acontece a um pecador. Então, de alguma forma, por pior que seja, é justo, porque nós merecemos o mal. Você gosta de ouvir isso ou não?
Só que quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz e foi humilhado até a morte ali, foi algo mal acontecendo à única pessoa que era justa, a única pessoa que era boa, a única pessoa que não merecia o mal. E Deus fez isso acontecer. E foi uma coisa ruim, é claro, mas foi uma coisa experimentada como má inicialmente, com um propósito muito bom. Tenha isso em mente, reflita sobre tudo isso. Talvez esse vídeo tenha te deixado com mais perguntas do que respostas, mas será que a Bíblia não quer exatamente nos fazer pensar? E no final, a única conclusão que a gente vai conseguir tirar é que Deus é extremamente maior do que nós, extremamente além de nossas capacidades intelectuais, de raciocínio, de síntese, de juntar as peças. Deus está além da nossa capacidade de reunir todas as informações em uma teologia sistemática. Fique com essa reflexão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal.